Oi, pessoal! A nossa atividade de hoje, atividade 12, ela fala um pouquinho sobre a paisagem. Então, nós vamos ler. Nas atividades anteriores, aprendemos sobre a contribuição dos povos indígenas e africanos para a construção da nossa cultura. Nessa semana, vamos aprender sobre as paisagens que rodeiam os nossos olhares. Então, nós vamos ler esse textinho que tem aqui do lado, que o título é Memória, e vamos entender um pouquinho sobre a paisagem. Nós já estudamos e falamos sobre elas. Lembra o que são as paisagens? Quando a gente olha para algum lugar, nós vemos uma paisagem. A nossa escola, né? A sala de aula, ela é uma paisagem, o parquinho da escola é uma paisagem. Então, nós vamos trabalhar em cima do que é e como pode mudar a paisagem. Então, depois que vocês leram o textinho Memória, vocês vão responder aqui as perguntinhas que tem aqui embaixo. No poema tá falando assim, há pouco tempo aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo aqui havia uma casa. Pronto, não há. Há uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, nunca mais. O que foi construído e depois destruído na cidade retratada pelo poema? Então, nós vamos olhar o que está falando ali que eles construíram, mas que hoje já não existe mais. No comecinho do texto, ele está falando de uma padaria, por exemplo. Aqui havia uma padaria. A padaria teve que ser construída, mas em algum momento teve que ser destruída para que outra coisa fosse construída no lugar, não é? Então, é isso que vocês vão escrever aqui no número 2. De acordo com o poema, quais elementos da natureza foram destruídos? O que são elementos da natureza? São as coisas que vêm da natureza, mas que o homem não constrói. A árvore a gente pode construir? Não. O carro a gente pode construir? Pode. Então, o carro não é um elemento da natureza, porque ele pode ser feito, fabricado pelo homem. Mas a árvore não pode ser feita pelo homem, então ela é da natureza, tá? No verso, a cidade destrói, constrói, reconstrói. Na sua opinião, o que isso quer dizer? O que é destruir? Quando a gente acaba com alguma coisa, né? No caso da padaria que fala no poema, tinha a padaria, mas ela não existe mais. Se ela não existe mais é porque ela foi destruída, ela acabou. Constrói. O que é construir? Em algum momento aquela padaria ela sempre esteve naquele lugar ou em algum momento ela não existia e alguém foi lá e fez aquela padaria, que é o construir. Alguém foi lá e construiu a padaria, construiu o prédio que se transformaria na padaria. E o reconstruir? Quando eu refaço alguma coisa. Então eu tinha uma padaria, eu destruí a padaria e eu vou reconstruir uma padaria maior, uma padaria melhor, ou eu vou fazer uma outra construção e vou transformá-la numa outra coisa. Então, lá onde tinha algo construído, eu destruí para reconstruir novamente, tá? Então, vocês vão colocar aqui no número 4, respondendo essa pergunta. Você já viu acontecer na cidade onde mora? Já viu isso acontecer? Algum lugar que passou por construções? Nós temos várias mudanças no bairro próximo à escola, né? Nos pedacinhos ali próximo à escola. Nós temos as ruas, que tinham lugares que eram calçamento, que agora são asfalto. Nós temos a construção do parquinho ali mais para baixo, perto da casa de alguns dos alunos,
que antes não existia, era só um espaço vazio, tinha árvores, tiraram árvores e colocaram um parquinho, fizeram calçadas. Então nós vimos essas coisas acontecerem, né? A construção, a reconstrução e também a destruição, porque alguma coisa teve que sair daquele lugar para que uma nova coisa surgisse, né? Então aqui você vai fazer um desenho, ó, de como era e como ficou. Então vamos pegar um exemplo dentro da escola, a nossa quadra. Como que era a nossa quadra antes? Vocês lembram como que era a quadra? Tinha alguma coisa? Ela era verde, tinha algumas marcações em linha branca, tinha o espaço do gol, os 2 espaços para os gols. E hoje ela tem o quê? Como que ela está hoje? Hoje ela tem as linhas brancas, ela está ainda na cor verde, mas hoje dentro da quadra nós temos o nosso parquinho. Então essa é a mudança que aconteceu na nossa escola. Então aqui você vai pensar em alguma coisa, como era antes e o que mudou, como que ficou depois da transformação, tá bom? Mas aqui embaixo, ó, temos 2 imagens. Assim como as paisagens humanizadas se modificam, as paisagens naturais podem modificar por vários motivos. Então, as paisagens humanizadas é aquela que tem ação do ser humano. É aquela que o homem vai lá e mexe e ele transforma em alguma coisa, né? E o mesmo acontece com a natureza também. A natureza, mesmo que não tenha a intervenção do homem, ela ainda assim pode passar por transformações. Então aqui embaixo nós temos uma foto das cataratas, no ano de 2012. Cataratas do Iguaçu, época de chuva, fotografia tirada em 2012. O que vocês veem aqui? Vem bastante gente aqui visitando, vem muitas cascatas de água aqui em cima. Olha o volume imenso de água que está causando toda essa evaporação da água aqui em cima. Então, é um número muito grande de água, porque era uma foto tirada em período de chuvas. Mas olha aqui embaixo. Um pouco mais para frente, um pouco mais adiante no tempo, a mesma cataratas que nós vimos ali em cima no ano de 2019. Vou colocar as duas para vocês compararem. Como que ela está agora? Tem o mesmo volume de água? Tem a mesma evasão, né? A mesma quantidade de água nas cascatas? Olha como ela está diferente. Aqui a gente vê muita água e aqui quase não se vê água, né? Então é uma transformação da natureza. Por causa do período reduzido, né, das chuvas, acabou que ficou seca. É uma ação feita pelo homem? Não, é uma ação direta da natureza. Número 6. Que paisagem elas retratam e quais datas? Então, nós vimos a imagem das cataratas do Iguaçu em 2 anos diferentes, que foi no ano de 2012 e no ano de 2019. Compare as fotografias. Quais as mudanças que você observou? Elas estão iguais? O que tem de diferente? Escreve ali. Por que essa paisagem se modificou? Por quê? Lá na legenda da foto está explicando. Foi um período que teve muita chuva em 2012 e em 2019 teve pouca chuva. Então é isso que vocês vão colocar, tá? Beijinho, a prof fica por aqui e eu já mando mais videozinhos de outras aulas para vocês. Tchau!